Todo mundo conhece o Hércules da animação que foi lançado em 1997 pela Disney, onde o Hércules ele está em busca de vencer distância, de encontrar o seu lugar do mundo, de finalmente poder ficar com sua família no Monte Olimpo. Mas será que isso aconteceu realmente na história do Hércules? Nosso verão vai proclamar: brilhou no céu. É hora para festejar. Brilhou no céu. Pois é, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês umas boas verdades sobre a história do Hércules. Na animação de 1997, por exemplo, a gente vê que o Hades é o grande vilão aí da vida do Hércules. Tá afim? Será que o Hades ele foi esse vilão na realidade? Eu vou mostrar para vocês que na verdade o Hércules ele teve um outro vilão mais proeminente na sua vida. Hoje eu vou contar aqui a história verdadeira do Hércules, obviamente baseada na mitologia grega, né? Já que o Hércules ele não foi um homem de verdade, né? Ele foi um personagem da mitologia grega. Eu adoro o Hércules, é uma das animações da Disney que eu mais gosto, apesar de ter muitos erros, né, com relação à mitologia grega, mas ao final do vídeo você vai entender por que a Disney ela fez essas modificações na vida do Hércules. Obviamente que se ele já tivesse deixado a história do Hércules do jeito que aconteceu na mitologia grega, não daria nem para fazer uma animação sobre ele, não é mesmo? Compartilhe esse conteúdo aqui para aquele seu amiguinho ou sua amiguinha que gosta de saber sobre mitologia grega e que gosta de saber sobre animações, que é minha vibe aqui no canal No Mundo Camundongo. Eu estou começando aqui um novo quadro do canal, onde eu vou contar um pouco a história verdadeira por trás de alguns personagens da Disney, de algumas histórias que a Disney conta, e eu vou começar falando sobre o Hércules, como eu disse para vocês. Eu disse para vocês, né, que na história da animação do Hércules, o Hades ele é o grande vilão da história, né? Mas na verdade o Hades ele não foi esse vilão na vida do Hércules, né? Realmente o Hades ele foi o deus do submundo. O Hades ele é irmão dos Zeus e que lutou ao lado do seu irmão, na verdade, para tentar derrotar o seu pai, que estava dando muito trabalho, mas isso é uma história muito comprida para contar aqui. E aí depois que o Hades ele venceu o seu pai junto com os Zeus e com o seu outro irmão, Poseidon, coube então os três irmãos a dividir os reinos entre eles. E aí o Hades ele teve a incumbência de governar o submundo, né, que a gente vê na animação, que é o lugar onde vai as almas depois que as pessoas morrem. Mas antes de eu contar para vocês quem é o verdadeiro vilão aqui da história do Hércules, ou será que é uma vilã? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso herói. Vamos entender quem é o Hércules na mitologia grega. Realmente o Hércules ele é filho, na mitologia grega, de Zeus. Só que na animação, o Hércules ele é filho de Zeus com outra deusa, né, que é a Hera, fazendo do Hércules um deus. Só que na mitologia grega, o Hércules, na verdade, ele era um semideus. Porque o Zeus, o safadinho, ele adorava trair a sua esposa, a Hera. E o Hércules foi fruto de uma dessas traições do Zeus. Aí está um ponto do porquê que a Disney ela vai modificar a história do Hércules. Na mitologia grega, o Hércules ele é filho então do Zeus com a mortal Alquimena, que aparece na animação como a mãe adotiva do Hércules. O pai adotivo do Hércules também aparece na animação, que é o Anfitrião, e realmente ele era casado com a Alquimena. A Alquimena e o Anfitrião, eles eram membros da realeza. E aí, em um belo dia, o Anfitrião, ele resolveu ir participar de uma batalha. Zeus já tinha visto a Alquimena e tinha se encantado com ela. O que aconteceu? Quando o Anfitrião ele foi viajar, Zeus, safadinho, não esqueçam disso, ele se transformou do Anfitrião e aí seduziu a Alquimena, e foi nesse relacionamento que a Alquimena acabou engravidando de Zeus. E aí conta na mitologia, né, que quando o Anfitrião descobriu a traição, né, a suposta traição da Alquimena, que coitada, não teve culpa nenhuma, o Anfitrião, revoltado com essa traição e com a gravidez da Alquimena, mandou construir uma fogueira para queimar a Alquimena viva. Veja que drama digno de novela mexicana.
O Zeus, quando viu isso lá de cima, ele mandou uma nuvem, uma tempestade para poder apagar essa fogueira. E aí foi quando, então, o anfitrião acabou aceitando a gravidez da Alquimena. E então foi quando o Hércules, então, ele finalmente nasceu da Alquimena, o pinguinho dos deuses. Aí o que acontece, né? Lá na animação a gente vê que, na verdade, o Hércules, ele nasce da Hera. A Hera é uma boa mãe, preocupada, zelosa, ela é carinhosa com Hércules, pelo menos no momento que o filho estava lá com ela. E aí a gente vê, né, na animação, que quem quer acabar com a vida do Hércules, né, por ciúme, por inveja, porque quer um Monte Olimpo, é o Hades. Aí o que acontece? A agonia e o pânico são incumbidos, então, de tirar os poderes de deuses que o Hércules tinha, dar uma porção para ele, mas isso não dá muito certo. Mas aí o que vai acontecer na mitologia grega em relação a isso? Como o Hércules ele não era um deus, ele era um semideus na mitologia grega, os Zeus queria que o Hércules ele fosse imortal. E aí ele incube o Hermes, o deus veloz da mitologia grega, para que ele pegue o bebê e leve ele escondido para que a Hera desse de mamar para o bebê Hércules. Por que eu disse escondido? Porque a Hera ia dar de mamar para o bebê Hércules, né, dormindo. O que é que os Zeus queria com isso? Né? Que o Hércules ganhasse a imortalidade a partir do leite mágico, né, de uma deusa. E aí é que vem a relação plot twist da grande vilã da história do Hércules. Porque na mitologia grega, pasmem, a grande vilã da vida do Hércules é a Hera. A Hera, na mitologia grega, ela é a deusa protetora da família e do casamento. E a Hera já estava saturada das traições dos Zeus e ainda ficou mais possessa da vida quando soube que o Zeus estava se aproveitando dela dormindo para pegar o leite mágico dela e dar para um dos bebês, né, fruto de sua traição. E a Hera, a partir daí, ela vai tentar matar o baby Hércules diversas vezes sem sucesso. Mas antes de a gente falar sobre a Hera vilã, vamos falar um pouco sobre a vida do Hércules. Na animação a gente vê que o Hércules ele é desengonçado, ele não consegue controlar bem a sua super força e isso faz com que ele até seja mal visto, porque ele acaba sendo mal visto pelo resto da população ali, pela cidade de Tebas. A gente vê também que até os meninos ali da idade do Hércules fazem um pouco de bullying com ele por conta disso. Na mitologia grega, realmente, o Hércules ele era um cara com poucos amigos. O que acontece? Realmente, na mitologia grega, o Hércules ele não sabia lidar bem com sua super força. Mas aí, na mitologia grega, conta que o Hércules ele acabou tendo um treinamento militar exímio, que a gente vê até também um pouco da animação, que o Hércules ele vai ter um treinamento bastante produtivo, né, com Filoctetus, e aí ele vai acabar conquistando a admiração do povo, né? Na animação brinca até com isso, mostrando que foi feito aí, né, produtos atribuídos ao Hércules, né, como chinela, copo, e o Hércules ele vai ficar bastante famoso, a gente vê isso na animação. E aí nesse momento, né, que o Hércules começa a ficar famosinho, que ele conhece a sua futura esposa, que eu gosto bastante dela, é uma das personagens da Disney que eu mais gosto, que é a Megara, ou Meg para os íntimos. A gente vê que a Meg, né, a gente não sabe muito da vida da Meg antes da animação. A Meg, ela tá com sua alma presa ali, né, ao Hades, e ela é incumbida então pelo Hades a tentar destruir o Hércules. Só que no meio do caminho, os dois acabam se apaixonando. O Hércules já estava caidinho pela Meg. Quem é que não vai ficar caído pela Meg, né? E aí na mitologia grega, a gente descobre que a Megara, na verdade, ela era a filha mais velha do rei de Tebas. Ou seja, a Meg, ela é uma princesa. Tá ouvindo da Disney? Vamos coroar a Meg como uma princesa da Disney, porque ela é uma princesa, ela é membro da realeza. E o Hércules, ele se encanta tanto com a Meg, né, que ele acaba ganhando a Meg meio que como um prêmio. Não, como se fosse um prêmio, né? Porque o rei de Tebas oferece a Meg, né, como um presente para que o Hércules se case com ela, após o Hércules derrotar uma grande ameaça na cidade de Tebas. E aí eles se casam e acabam tendo 3 filhos lá na mitologia grega. Mas aí você lembra da Hera? O que acontece, né? A Hera ela não vai desistir de se vingar de Zeus através do Hércules. E aí o que vai acontecer? A Hera vai pegar o ponto fraco do Hércules, que é a Meg. E aí ela vai enfeitiçar o Hércules e ela vai fazer então com que o Hércules acabe matando a Meg e seus 3 filhos. Isso no momento que o Hércules ele está enfeitando ali o Cérbero, que é aquele cão de 3 cabeças que aparece também na animação e que o Hércules acaba derrotando ele. O Hércules, quando ele acorda e ele descobre que isso aconteceu, ele acaba entrando num luto profundo. E aí ele vai procurar então oráculos do Delfos, né, que é um ser mitológico aí conhecido por ser bastante sábio. E aí ele diz pro Hércules, olha, para você curar o seu luto, tem um cara que vai lhe ajudar. Procure o rei de Micenas, que ele vai lhe ajudar. E aí o Hércules ele vai e procura o rei de Micenas, que acaba lhe atribuindo 12 trabalhos.
Eu não vou contar para vocês quais são os 12 trabalhos, quero que vocês deixem nos comentários aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo contando para vocês quais são os 12 trabalhos do Hércules e como ele foi realizado, para que a gente possa falar um pouquinho mais da história do Pinguinho dos Deuses. Então, por conta das traições dos Zeus, por conta do Hércules ter matado a sua esposa, a Meg, a Disney ela resolveu mudar bastante coisas da mitologia do Hércules, apesar da gente ver que tem algumas coisas que permanecem lá ainda, alguns elementos permanecem. E a gente viu também então que a grande vilã na vida do Hércules foi a Hera, que a gente até entende, né, porque essa revolta com Hércules, mas a Hera ela vai cometer uma atitude drástica e ela vai fazer com que o Hércules acabe matando sua amada. Eu quero também que você deixe aqui no comentário se vocês gostaram aqui de saber a verdadeira história do Hércules. Eu quero que vocês digam aqui também se tem algum outro personagem da Disney que vocês têm vontade de saber um pouco mais da história. Já tem um próximo vídeo gravado que eu vou contar a história de uma outra personagem da Disney que vai ser lançado depois desse. Eu espero que vocês gostem. Esse foi o vídeo de hoje aqui do Mundo Camundongo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau!